Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo. E você, já está alinhadinho com a palavra de Deus? Tem amado ao Senhor? Tem lido a sua palavra? Tem caminhado em sua presença todos os dias? Ah, como é maravilhoso ser um cristão! Como é maravilhoso amar ao Senhor, conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Essa é a nossa tarefa, levar o Evangelho até os confins da terra, falar de Jesus, trazer outros para conhecerem o amor de Deus. Nesta série de programas, estamos conversando sobre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, como a igreja cresceu, como a igreja caminhou. Sim, e hoje no nosso programa vamos conversar sobre o crescimento da igreja através de Paulo e Barnabé. Destes dois homens de Deus, apóstolos que receberam o chamado, obedeceram, foram e trouxeram crescimento para a igreja. Será que você está trazendo crescimento para a igreja? Vamos pensar sobre isso? Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvi-lo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver sobre o crescimento da igreja através de Paulo e Barnabé. Estes dois homens de Deus, nós vemos que Paulo recebe Jesus como Salvador, ele sai lá de Damasco, que é a cidade para onde ele foi, cego, depois de ter um encontro com Jesus. Ele prega na sinagoga, mas as pessoas ficam com o pé atrás. Esse homem, e quem sabe ele está fingindo. Uau! Mas Paulo prega, os judeus o perseguem e ele desce por um cesto, os irmãos o descem num cesto pela muralha da cidade de Damasco e ele vai até Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e os irmãos estão com medo dele. Todo mundo achando, mas esse não era o perseguidor da igreja? Como que ele está aí pregando? E Barnabé, que era um homem de Deus, um homem tão especial. Uma das primeiras maravilhosas tarefas de Barnabé é exatamente essa de ser um agregador, de trazer as pessoas mais perto, de conhecê-las e confiar que elas vão cumprir o seu chamado, o seu ministério. Barnabé se aproxima de Paulo e vê que ele teve mesmo uma experiência com Jesus, que Paulo é sincero, que Paulo está convertido, que Paulo está cheio do Espírito. E ele então apresenta Paulo à igreja de Jerusalém. Mas em Jerusalém ele também é perseguido, e muito perseguido, querem matá-lo. Então Barnabé vai com ele e o envia para Tarso, a sua terra natal. Ele fica lá em Tarso. E Barnabé e a igreja de Jerusalém, a igreja soube que o evangelho está crescendo na cidade de Antioquia. E então Barnabé vai, vê como o evangelho está. Barnabé vê como a igreja está crescendo e ele pensa, uau, Paulo é um mestre na palavra. Paulo sabe ensinar muito bem, eu vou buscá-lo. Ele vai até Tarso, traz Paulo para Antioquia e Paulo agora está fortalecendo a igreja em Antioquia. Paulo é mestre, Paulo traz as coisas tão complicadas de modo tão simples e a igreja vai crescendo. E então chega um tempo que a igreja de Antioquia, pelo Espírito Santo, separa Barnabé e Paulo. Na época ele ainda era chamado Saulo ou Saul, para que vão para uma obra que Deus preparou, ir pelo mundo, pregando o Evangelho. Então acontece a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. E eles foram de Antioquia, vão seguindo caminho afora, pregando o Evangelho. E olha o que aconteceu, registrado em Atos 14, versículos
19 e 20. O milagre no apedrejamento de Paulo. Paulo é tão perseguido que chegaram a apedrejá-lo. Nós lemos assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Bem, Paulo aqui, ele pregou o evangelho, ele anunciou Jesus e ele foi apedrejado. Judeus de Antioquia e de Icônio apedrejaram Paulo. Apedrejaram. Será que eles estavam apedrejando Paulo com pedrinhas pequenas? Será que Paulo apenas desmaiou nesse apedrejamento? Claro que não. O apedrejamento entre os judeus era uma condenação à morte, algo muito cruel, algo em que as pessoas deixavam as suas capas aos pés de alguém, de algum juiz ou de alguém que estava aprovando aquele apedrejamento e tomavam pedras grandes e atiravam e viam o sangue correndo e eles sabiam muito bem quando houve o óbito. Eles só iam embora depois de atestar aquele óbito, depois de saber que aquela pessoa condenada estava realmente morta. Paulo, pregando, ele e Barnabé pregando a palavra, foram condenados, foram acusados. Vieram judeus de longe, vieram de Antioquia, de Icônio, e instigaram as multidões. Que multidões eram estas? Na verdade, eles operaram a cura. Deus os usou para a cura de um coxo. E aquele homem que desde nascença, desde bebê, nunca andara naquela cidade pagã, foi curado. E quando viram a cura, chamaram Paulo e Barnabé de nomes pagãos, de deuses pagãos, Mercúrio e Júpiter, dizendo: os deuses vieram até nós, e queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé, achando que eles eram personificação dos deuses da mitologia greco-romana. E quando os sacerdotes vieram com touros e grinaldas para sacrificar a eles, para oferecer sacrifícios a eles, Paulo rasga suas vestes e diz: não, nós somos homens como vocês. Este milagre que aconteceu foi Jesus, o Filho de Deus, e eles pregam Jesus. Mas o que acontece? Esses judeus vieram de outras cidades, vieram de Antioquia, de Icônio, estavam acompanhando os passos de Paulo, estavam acompanhando para ver onde ele pregaria, como seria, e vinham com muito ódio. Instigaram as multidões ali. Aquela multidão queria colocar Paulo e Barnabé como deuses e, de repente, estão apedrejando Paulo. O apedrejaram. Claro que Paulo estava ali sangrando, que Paulo estava ali dado como morto, porque diz aqui, apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade. Será que levaram Paulo com carinho? Será que puseram Paulo numa maca, vamos levar o corpo dele com bastante carinho? Ou saíram puxando uma perna ou os braços e batendo aquele corpo sobre as pedras, sobre o chão, sobre... Claro, o deram como morto. Na verdade, podemos inferir pela carta de Paulo aos Coríntios que realmente ele passou pela morte aqui. Realmente, nesse apedrejamento, Paulo pôde estar na presença de Deus quando ele diz: conheço um homem, se em corpo, se no espírito, não sei, mas esteve na presença de Deus, ouviu coisas inefáveis. Paulo, ele esteve na presença do Senhor e Deus o renovou para voltar, porque olha o que diz aqui, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto.
os discípulos vieram e rodearam Paulo. Acha que se ele estivesse respirando, os discípulos iam apenas rodear Paulo? Ficar olhando para o seu corpo ali? Não, se Paulo estivesse respirando, eles iriam tomá-lo, reanimá-lo, dar água, limpar as feridas, eles iriam fazer algo, mas apenas o rodearam. O rodearam. Então, o que aconteceu? Rodeando, porém, os discípulos, Paulo levantou. Como que uma pessoa apedrejada até a morte, arrastada para fora, dado como morto, vai se levantar? Nem tonto, nem passando mal, nada. Ele se levanta e entra na cidade. É Deus. Houve ali o apedrejamento de Paulo e vamos dizer, o Senhor lhe dá vida para que ele continue a sua tarefa. Deus é Deus. Às vezes o Senhor permite, como permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, para mostrar que Deus pode fechar a boca dos leões. Às vezes, Deus permite, como os 3 jovens amigos de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, cujos nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abdenego, fossem lançados na fornalha 7 vezes mais quente do que em qualquer ocasião, para mostrar que Deus pode impedir o fogo de agir. Às vezes, Deus permite, como aconteceu com Saulo de Tarso, com Paulo, ser apedrejado e até morrer, e até o seu espírito estar na presença de Deus e ouvir palavras tremendamente maravilhosas para voltar na força e no poder do Senhor. Deus faz tudo bem e tudo certo. Nós podemos confiar e descansar na sabedoria, na bondade e no poder do Senhor. Então, o que Paulo vai fazer? Ele entrou na cidade, mas no dia seguinte, eles saíram ali daquela cidade de Listra e vão para a cidade de Derbe. Ele não para, ele não quer parar, há muito que fazer, há muito para pregar, há muito para se conquistar. Então, vamos ver agora Paulo e Barnabé consolidando as igrejas plantadas. Nós vamos ver que eles vão consolidar por onde passaram. Atos capítulo 14, 21 e 22. Lemos assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ali na cidade de Derbe, eles consolidaram a igreja, pregaram o evangelho, ensinaram a palavra de Deus. Muitos receberam a palavra. É importante saber que estas viagens não eram de avião, nem de trem, nem de ônibus, nem de carro, nem de moto. Eram feitas ou em cavalgadura, em cavalos, ou muitas vezes a pé. Eram viagens longas, cansativas, demorava-se tempo. Então, Paulo, em Listra, tinha sido apedrejado. Foi para Derbe e então resolveram voltar pelo mesmo caminho e ir consolidando aquelas igrejas que eles haviam plantado. A obra de Deus é assim: um semeia, o outro rega, Deus dá o crescimento, se multiplica, mas é importante a consolidação. É importante regar a semente plantada. É importante colher os frutos e replantar novas sementes. Então, a igreja precisava ser consolidada. E aqui a Bíblia nos diz que eles voltaram pelo mesmo caminho, fortalecendo a alma dos discípulos, fortalecendo os irmãos e exortando-os a permanecerem firmes. Estarem firmes. Eu louvo a Deus pela existência da Rede Super, porque através da Rede Super nós podemos ir a
tantos lugares. Nós podemos chegar a tantas cidades, até em outros países. Como assim? Fortalecendo, discipulando, trazendo a palavra de Deus. E nada mais maravilhoso do que a palavra de Deus para nos ensinar, para nos fazer fortes, fortes para suportar as provações e para vencer. Para estarmos prontos em todo tempo a dar a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Nós vamos ver aqui que eles exortavam os discípulos a permanecerem firmes, mas mostravam que através de muitas provações, de muitas tribulações, que nós vamos ser aprovados para entrar no reino dos céus. Tem gente que quer o céu sem nenhum esforço. Acha que está fazendo um favor para Jesus de recebê-lo como Senhor e Salvador. De recebê-lo, absolutamente. Nós é que recebemos esse presente de Deus. Nós é que recebemos do Senhor essa bênção maravilhosa de sermos filhos de Deus, de podermos ter esta certeza de que o nosso nome está no livro da vida. Isto é maravilhoso. Paulo diz, através de tribulações, nós podemos entrar no reino, fazer parte do reino de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus quer que nós estejamos firmes, fortalecidos na fé, que nós possamos crescer cada vez mais na sua presença. É importante ler a palavra de Deus. É importante estarmos firmados nesta palavra. É importante estarmos prontos para viver e também para sofrer por Cristo. O que nos diz as Escrituras. Paulo, ele sabia que aqueles irmãos de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, aquelas cidades por onde ele havia passado, onde ele havia semeado o Evangelho, ele sabia que tanto judeus convertidos como gentios convertidos, todos padeceriam perseguições. Todos padeceriam perseguições por causa do nome do Senhor. Então, ele disse, olha, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino. Olha o que está escrito em Atos 14, 23, 24. Nós vamos ver aqui Paulo estabelecendo líderes nas igrejas plantadas. Paulo trazendo forma, estrutura para a igreja continuar, para a igreja vencer. Tem muita gente que diz assim, a gente pode aceitar Jesus e não precisa de igreja, não. A gente pode servir a Deus até melhor em casa, sozinho, lendo a Bíblia, orando. Não precisa de igreja, não. Mas não é isso que a Escritura nos mostra. Nós precisamos ser acompanhados, discipulados, disciplinados, crescer. Na igreja, os dons espirituais são para o aperfeiçoamento dos salvos. Então, é importante sabermos que Deus nos dá os dons para colocarmos em prática e para que possamos ser um canal de bênção, instrumentos nas mãos do Senhor para o crescimento dos nossos irmãos. Então, Paulo vai levantar líderes. Capítulo 14, 23, 24 de Atos nos diz, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha. Bem, Paulo e Barnabé estão indo de igreja em igreja, onde eles plantaram a semente. Em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e eles estão estabelecendo os presbíteros. Hoje nós chamamos de pastores. Hoje o título pastor engloba os dons ministeriais. Mas nós sabemos que entre pastores tem aqueles que têm o dom ministerial
apostólico de abrir igrejas, de serem missionários, pioneiros, plantadores de igrejas. Nós temos aqueles que são evangelistas, que pregam o evangelho e uma mensagem tão simples e as multidões atendem. Nós temos os profetas, aqueles que têm a palavra de Deus, palavra do conhecimento, palavra de ciência, palavra de sabedoria, a palavra profética também, Deus trazendo a visão das coisas que vão acontecer também. Nós temos o pastor, que é aquele que cuida, que discipula, que acompanha, que visita. E temos o mestre, que é aquele que ensina a palavra. Ensina, traz a palavra de Deus, às vezes meio complicada, meio difícil, e o mestre coloca de uma forma tão fácil que todos podem entender. Hoje, nós chamamos a todos eles de pastores, mas isso não importa, o que importa é que a igreja tenha liderança. Alguém que estará ali responsável pelo rebanho, alguém que estará ali batizando, ensinando, discipulando e trazendo todo o corpo de Cristo a atuar de uma forma tão linda para o crescimento. Paulo, então, eles foram nesta primeira viagem missionária, plantaram igrejas e voltaram pelo mesmo caminho, consolidando. Vamos ver que esta viagem missionária agora segue para mais uma cidade, vai seguir para Perge, de Perge a Atália. Atos 14, 23, 24, diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha. 25 a 28 diz: E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Que lindo! Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, mais uma igreja plantada em Perge. Como eles plantavam as igrejas? Indo primeiro na sinagoga, onde já se conhecia a Escritura, onde as pessoas já estavam esperando o Messias. Então, ouvia-se a palavra. Dali navegaram para Antioquia, de onde eles haviam saído, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que fizeram. Então, eles fizeram a viagem de ida plantando, volta consolidando e ainda plantando em Perge e desceram até Antioquia. Permaneceram não pouco tempo com os discípulos, trazendo os relatórios da viagem missionária, contando como foi, o que aconteceu em cada cidade. E tudo isso foi anotado por Lucas. Lucas, um médico amado, o que escreveu o livro de Atos, estava atento a todos esses relatórios. Você sabia que tudo que nós fazemos aqui tem um relatório? Tem uma história escrita lá nos céus. Como está sendo a sua história? Você tem pregado o Evangelho? Você tem anunciado, tem feito o que Deus mandou você fazer e te preparou com dons para fazer? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Contempla-me, Senhor. Contempla minha vida e, Senhor, vê se há em mim algo que não Te agrada. Vê se há em mim alguma coisa que entristece o Teu coração e perdoa-me e limpa-me e ensina-me, pois eu quero fazer a Tua vontade. Ajuda-me a cumprir o Teu chamado.
Ajuda-me a fazer aquilo que o Senhor preparou para que eu fizesse. Eu me entrego a Ti de todo o coração para fazer a Tua vontade. Recebe-me, ajuda-me, encha-me com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, enquanto viver, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você seja aquele irmão, aquela irmã, aquele homem ou mulher de Deus, pronto a fazer a sua vontade e alegrar o coração do Pai. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, aqui, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.